Olá, povo de Deus querido, estamos aqui para mais um vídeo e o tema de hoje é limites para o sofrimento. E a leitura inicial se encontra em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de 7 a 9. Vamos à leitura? Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Amados irmãos, o apóstolo Paulo aqui ele escreve aos Coríntios, nessa segunda carta, dizendo que o evangelho que ele pregava, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e as revelações que ele teve, ele não atribuía em momento algum, mérito algum a ele próprio. Ele está dizendo aqui, temos este tesouro, ou seja, o conhecimento que o Senhor Jesus deu a ele em vaso de barro, ou seja, ele ao mesmo tempo ele se colocava sempre à disposição. Para quê? Porque nós sabemos que na representação da palavra de Deus, o olheiro é o nosso Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e nós, como seus vasos de barro, devemos estar dispostos ao quê? A sermos transformados e até mesmo sermos quebrados e feito um novo vaso. E Paulo está dizendo aqui que tudo que ele tem, ele põe em tesouros de vasos de barro. Para quê? Para que Deus possa o moldar de acordo com a necessidade. E aqui ele está dizendo o seguinte, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Irmãos, a palavra tribulação significa adversidades, são as adversidades da nossa vida. E quais são essas adversidades? Todo tipo de adversidades. As dificuldades financeiras, as dificuldades de trabalho, as vicissitudes do dia a dia, ou seja, nós temos as necessidades de nos alimentar, de nos vestir, de comer, de beber, de saúde, de transporte, de escola, de trabalho. Então Paulo está dizendo aqui que as adversidades da vida, as dificuldades, elas estão aí para quê? Muitas vezes essas adversidades elas tentam roubar de nós a nossa alegria da salvação. E Paulo está dizendo aqui, em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados. Por que ele fala isso? Porque a palavra angústia, irmão, significa ansiedade, opressão, grande aflição. E a palavra aflição significa tormento, sofrimento. Ou seja, o que Paulo quer dizer? Que as adversidades da nossa vida, as dificuldades, vão estar andando no limite. E quando elas chegarem no limite, olha, eu já não aguento mais. Antes que essas adversidades, essas dificuldades, tribulações, cheguem ao ponto de se tornar uma ansiedade, ou seja, angústia. Por que Paulo está dizendo isso? Porque nós sabemos que a ansiedade prolongada durante um grande período gera o que? A opressão e a depressão. Então Paulo está dizendo aqui, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Por quê? Porque nós podemos viver com lutas, com adversidades o tempo todo, mas nós não suportamos viver ansiedade durante muito tempo, porque essa ansiedade vai gerar em nós um desânimo e vai gerar em nós uma depressão. E Paulo continua dizendo aqui, perplexos, mas não desanimados. O que significa a palavra perplexos, irmão? Significa surpreso, espantado, susto, admirado. Muitas vezes as dificuldades elas causam isso tudo em nós, esse susto, essa admiração, esse temor, que é natural. E Paulo está dizendo aqui justamente, mas não desanimado. O que significa desânimo? Falta de ânimo, abatimento, índole, energia, falta energia. Existe um momento que falta energia, mas Paulo está dizendo aqui, nós poderemos ter grandes sustos, grandes sofrimentos, mas jamais, quando chegar no limite disso tudo, que é o desânimo, o Senhor virá em nosso socorro. E continua dizendo aqui, perseguidos, mas não desamparados. Podemos sofrer perseguições, tanto, irmãos,
no mundo espiritual como no mundo físico. Muitas vezes o inimigo ele arma situações para quê? Para que através dessas perseguições nós possamos desanimar e deixar de servir ao nosso Senhor Jesus. Situações geradas muitas vezes, às vezes até por nosso próprio pecado, nossa forma de vida. Mas aqui Paulo diz que essas perseguições não vão se tornar em desamparo, ou seja, no limite dessa perseguição, o Senhor Jesus vai enviar o socorro para provar para nós, olha, você não está desamparado, eu estou contigo. Continuando aqui, ele diz, ó, abatidos, mas não destruídos. A palavra abatido, irmãos, é perda de energia, de força, nós ficamos desanimados, tristes. Por quê? Porque o conjunto, vamos ler novamente aqui, o conjunto das situações, as adversidades, que são as tribulações, a perplexidade, o desânimo, o susto, a perseguição, juntos, eles podem nos abater. Mas Paulo está falando aqui, no limite disso tudo, nós não seremos destruídos. O Senhor Jesus não vai permitir. Ele não vai permitir a nossa destruição. Tá, irmão? Então, que nós possamos ter essa convicção de que podemos passar por tudo isso aqui que foi lido, mas que o Senhor Jesus, no limite de tudo isso, antes de chegar ao próximo estágio, Ele vai sempre enviar o seu socorro. Vamos ver agora, irmãos, também, lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 3 e 4. Romanos 5, 3 e 4. O que diz aqui? Diz assim, ó. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, nas adversidades, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança. E a esperança, ela não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, o apóstolo Paulo conclui aqui essa parte aqui, nós podemos chegar à conclusão que as adversidades da vida, ela gera em nós o quê? A paciência, a esperança. Por quê? Porque o amor de Jesus está derramado em nós pela pessoa do Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele cuida de nós para quê? Para que tudo isso que foi dito aqui, ele não venha nos abater e nós não possamos perder a esperança e continuarmos firmes na caminhada. Vamos ver agora também lá em Salmos, número 119, no versículo 71. Salmo 119, versículo 71, diz assim, ó. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Quer dizer, o salmista chegou à conclusão. O que é aflição? Tribulação. O que é tribulação? Adversidade. Ou seja, foi-me bom ter as adversidades para que aprendesse os teus estatutos. Os estatutos de Deus são o quê? A sua lei, a sua palavra. Então, irmãos, se você nesse momento está passando por uma situação difícil, as adversidades, as perseguições, você se encontra perplexo, desanimado, abatido, mas saiba que o Senhor Jesus, ele derramou o seu amor em nós, através do seu Espírito Santo. Para quê? Para que apertou, está difícil, eu não estou aguentando mais, clame a Ele, Senhor Jesus, vem em meu socorro, eu preciso da tua ajuda, eu já não estou aguentando mais. E lembre-se, amados irmãos, como eu sempre tenho dito, olha, o Senhor Jesus, Ele ama as nossas famílias. Fiquem todos com Deus na santa paz do Senhor Jesus.